Pessoal, meu nome é Andréia, eu trabalho na área da saúde já fazem mais de 12 anos e eu trabalho lá no PSF do Dr. Israel, PSF que atende pessoal que mora na zona rural, tá? E eu estou estudando agora, né, na faculdade sobre plantas medicinais, os benefícios das plantas, e por isso que eu vim hoje para poder sanar as dúvidas de vocês, para responder as perguntas de vocês, tá? Quais são as plantas medicinas mais conhecidas na nossa região? Então, as plantas mais comuns aqui na nossa região, as mais conhecidas, né? Sempre tem na casa de alguém, na casa da avó, às vezes algum parente que mora na roça, né? A gente tem o hortelã, tem o funcho, tem o boldo, goiabeira, a gente sempre encontra pé de goiabeira na nossa região, né? Tem guaco, alho, romã, dentre muitas outras, mas essas são as que a gente mais conhece, né? Provavelmente vocês também já ouviram falar de alguma dessas, né? Por que as plantas são usadas como remédio? Então, antigamente, muito antigamente, quando não existia farmácia, então não tinha como ir na farmácia e comprar uma caixinha de remédio ou comprar um vidro de xarope, né? As pessoas, quando elas ficavam doentes, elas usavam as plantas naturais, as plantas medicinais para tratamento, né? Às vezes uma pessoa ficava doente e ela observou que quando ela comia determinada planta, ela sarava, a dor dela passava. Então eles não tinham acesso, não existia farmácia e nem remédio industrializado. Então elas usavam as plantas para poder curar as doenças que elas tinham. E por isso que as plantas elas são usadas desde muitos anos. Qual é a planta mais poderosa do mundo? Então, é uma planta que ela chama Artemisia nuana. É uma planta que ela é muito usada no tratamento da malária. A malária é uma doença, aqui no Brasil, principalmente na região amazônica, lá no Amazonas, o pessoal costuma pegar muito essa doença, a malária. Ela é transmitida pelo mosquitinho, né, que ele pica a pessoa e se ele estiver contaminado, ele vai colocar um patógeno ali no sangue da pessoa e a pessoa vai ficar muito doente, muita febre, diarreia, dor no corpo, vários sintomas. E a malária é uma doença muito séria. E essa planta Artemisia, ela é usada para tratamento da malária. É uma planta que ela foi até, como que se diz? Foi uma planta premiada por ter esse tratamento, né? Então, é a planta considerada, assim, pra gente e pra medicina atualmente, a planta mais poderosa que tem. Qual é a planta mais velha do mundo? A planta mais velha do mundo é a papoula, que antigamente ela era usada como sedativo. A pessoa sofria um acidente, sentia muita dor, ela já era usada. E isso desde 5.000 anos antes de Cristo, ela já era usada como medicação, como sedativo. Então, é o registro mais antigo que a gente tem da papoula. Qual é a planta mais rara do mundo? A planta mais rara é o sílfio. Essa planta, os cientistas, eles estimam que ela desapareceu do mundo há mais de 100 anos atrás. E antes disso, bem antes, lá no Egito antigo, era uma planta muito poderosa e muito valiosa. O pessoal costumava trocar essa planta a troco de ouro. Ela valia até mais que o ouro. Antigamente, até eles faziam moedas de ouro e cunhavam o símbolo dessa planta na moeda, porque ela era muito valiosa mesmo. Só que, segundo os cientistas, há mais de 100 anos ela desapareceu. Então, ela é muito rara. Qual a melhor planta para sintomas de gripe, febre, tosse e nariz entupido? Então, para aliviar a febre, lembrando que a gente não pode usar essas plantas assim sem orientação, né? A gente sempre tem que usar a planta, primeiro tem que conversar com alguém que entenda, para saber que planta pode ser usada, né, ou não pode ser usada, porque não é porque é natural que só faz bem.
né? Tem planta que faz mal também, então é importante saber direitinho antes de usar, tá? Mas, geralmente, para aliviar a febre, pode ser o alho, ele ajuda bastante. O salgueiro branco, que é uma árvore grandona, que se usa a casca dela para fazer o chá, tá? O gengibre também. São plantas que estimulam a gente a suar. Quando a gente está com febre e soa, é uma maneira do corpo eliminar a febre e abaixar a temperatura do corpo, né? Então, por isso que essas plantas eram ajudam. Agora, pro nariz entupido, tem o hortelã. O hortelã, ele tem mentol. Sabe quando a gente chupa uma bala de menta, que fica fresquinho assim, parece que a gente respira melhor? É por causa do mentol, né? Então, o hortelã, ele ajuda a aliviar esse sintoma de congestão nasal, tá? Qual é a melhor planta para cólica? Cólica. Então, a camomila e a erva doce, elas ajudam a aliviar a cólica e a má digestão, porque ela é anti-inflamatória e ela é antiespasmódica. Quando a gente está com cólica, o abdômen fica contraindo, fica dando espasmos, né? Aí por isso que dói. Então essa planta, a camomila e a erva doce, ela ajuda a barriga a não ficar tendo aquela contração e não ficar dando a cólica, né? Aí ela ajuda a aliviar as dores. Qual é a melhor planta para dor de barriga? Para dor de barriga, no caso, quando a gente está com diarreia, é sempre bom a gente ver primeiro o porquê da diarreia, né? Porque às vezes a gente está com uma diarreia para eliminar alguma doença que está no nosso corpo. Então precisa saber primeiro o porquê. Mas geralmente o chá de folha de goiabeira, ele ajuda a cortar a diarreia, né? A segurar um pouco. Mas a diarreia é importante saber o porquê que está com diarreia, né? Não pode só cortar a diarreia, tem que ver primeiro o que está acontecendo para tratar o porquê, tá? Qual planta é melhor para o fígado? Então, para o fígado, geralmente a gente usa o boldo. Quando a gente está com o estômago ruim, o boldo ele ajuda, porque ele tem propriedade de desintoxicar o fígado. Porque o fígado, às vezes, dependendo do que a gente come muita gordura, come alguma coisa que não fez bem, aí o boldo ajuda a eliminar aquilo que não está fazendo bem no fígado, e aí a gente para de se sentir mal. Qual a planta é boa para o estômago? Então, o estômago, geralmente a mais usada é a espinheira santa. Ela ajuda a proteger, né, a mucosa do estômago. O estômago da gente tem uma mucosa por dentro. E quando ele fica irritado, a gente começa a sentir dor, a passar mal. Então essa espinheira santa, ela é antiácida, e ela ajuda a proteger a parede do estômago. Qual planta é boa para ansiedade e estresse? Então, é assim, se for uma ansiedade leve, a gente pode tratar e para ajudar a dormir também, folha do maracujá. O pessoal fala muito que o maracujá ajuda a acalmar, né? Só que não é o maracujá mesmo. A gente usa a folha do maracujá. Pode ser o chá da folha seca ou da folha natural, da folha verde, né? A camomila também, ela é usada para acalmar, mas se vê que tem algum sintoma mais sério, tem que procurar o médico. Jamais a gente pode deixar de procurar o médico para usar só a planta, tá? Qual a melhor planta para dor de garganta? Então, a infecção da garganta, ela pode ser causada por vírus ou por bactéria, né? Tem os dois tipos de infecção. O chá de gengibre com limão, ele ajuda bastante, porque desinflama, ajuda a desinflamar, alivia a dor, né? E ajuda também a imunidade, porque essas doenças só atacam a gente quando a imunidade está baixa. Então, se a gente conseguir aumentar a imunidade, a doença não vai conseguir entrar no nosso organismo, né? Então, o chá de limão e gengibre é muito bom. Qual a melhor planta para dor de dente? Então, a dor de dente é o seguinte: quando a gente sente uma dor de dente, é porque tem alguma coisa errada, tem uma infecção, está inflamado. E o dente é muito sensível e é uma coisa muito séria, porque o dente, a raiz do dente, ele sobe aqui, né, para a cabeça toda e ele desce também. Tem várias raízes que vão para outras partes do corpo.
Então, é muito perigoso dor de dente, porque a infecção pode se esparramar, né? Pode chegar até no coração, dependendo. Então, quando a gente sente uma dor de dente, o certo é a gente já procurar o dentista, tá? Não pode ficar com dor de dente nem tentando tratar em casa, porque dor de dente é uma coisa bem séria. Mas antes do dente doer, o que a gente pode fazer para evitar? Além de escovar o dente todo dia, certinho, né? Tem que manter a higienização bucal direitinho. A gente pode fazer um chá de casca de romã e fazer bochejo e gargarejo. Porque aí ajuda a matar as bactérias que tiver na boca e ajuda a evitar uma dor de dente. Mas se o dente estiver doendo, aí já tem que procurar o dentista, tá? Qual a melhor planta para dor nas costas ou na coluna? Então, geralmente é dor muscular, né? Quando dói as costas e dói a coluna. Aí tem uma planta que chama arnica. Essa planta a gente não pode ingerir, ela é usada só do lado de fora, né? Aí geralmente faz o chá dela e aplica no local, assim, molha um pano úmido e coloca no local e deixa. Aí ela vai agir, ela vai penetrar na pele e vai desinfeccionar ou desinflamar ali onde está doendo e vai aliviar a dor, tá? Qual a melhor planta para dor nos pés, braços, joelhos e articulações? Geralmente, quando tá doendo assim, é inflamação também, né? E a cúrcuma, que a gente fala que é o açafrão da terra, porque o açafrão verdadeiro, ele dá um pozinho na flor. Esse é o açafrão da terra, ele dá debaixo da terra, né? Ele ajuda a desinflamar as articulações, né? E ajuda na doença, como artrite, tendinite, esse tipo de doença que ataca os nervos. Qual planta é boa para dor nos rins? A dor no rim, geralmente, é quando a pessoa está cheia de pedrinha no rim, né? Que aí começa a dar cólica de rim. É uma dor muito forte. O pessoal costuma usar bastante o chá de quebra-pedra. É um chá que, quando você ingere, ele vai no rim e ajuda a dissolver as pedras. Aí, dissolvendo a pedra, para de ter a dor. Então, o pessoal costuma usar chá de quebra-pedra. Qual planta é boa para alergias? Tem uma planta que chama urtiga. A urtiga, ela tem na composição dela anti-histamínico. O anti-histamínico é um medicamento que a gente usa quando a gente está com algum tipo de alergia, né? Então, só que a urtiga você não pode relar nela. Se você relar nela, ela queima a mão. Você tem que usar luva e fazer o chá. Aí o chá dela a gente passa em algum lugar que tiver com alergia, né? Para poder sarar. Mas, lembrando, se for alguma coisa séria, tem que ir no médico, tá? Existe planta para queimaduras ou bolhas? Sim, a que a gente mais usa é a babosa. A babosa, ela é um gelzinho, que quando a gente está com alguma queimadura, alguma bolha, algum machucadinho assim por cima da pele, a gente coloca ela, que ela hidrata a pele e ajuda a desinflamar e não deixa piorar a situação, né? Então a babosa ela é muito usada. Existe planta para picada de abelha? A picada de abelha é o seguinte, também é bem perigoso, porque tem gente que tem alergia, né? Então, se a pessoa não souber se tem alergia ou não e for picada por abelha, mais de uma, já é bom ir no hospital, né? Agora, se for uma abelha só e a pessoa souber que ela não tem alergia, ela pode passar um chá de calêndula. Calêndula é uma flor. Ela pode passar o chá de calêndula só para aliviar e não ficar doendo o local, tá? Existe planta boa para afta? Então, a afta é como eu falei antes, sobre a questão da boca, né? O chá de romã, ele ajuda a cicatrizar, tá? Além da higiene, escovação, tudo certinho, a gente pode fazer o bochecho com chá de romã, que aí ele vai ajudar a secar alguma afta, alguma feridinha que tiver. Existe planta boa para dor de ouvido? Então, a dor de ouvido, o ouvido é uma parte muito sensível, né? Tem um labirinto, então tem uma pecinha bem pequenininha que fica dentro do ouvido que é perigoso, a gente não pode mexer. Então a gente não pode colocar nada dentro do ouvido de medicação, nem cotonete, nada, porque é perigoso. Então o ouvido, se tiver dor de ouvido,
tem que ir no médico, não pode colocar nada, tá? Existe planta boa para dengue? Então, a dengue é uma doença bem séria, que tem planta para tratar os sintomas, né? Porque a dengue mesmo não tem cura. A gente trata só os sintomas da dengue. E aí a dengue dá febre, né? Dá dor no corpo. Então, para a gente tratar os sintomas da dengue, a gente tem que se hidratar bastante, tomar bastante água, suco natural, chá, né? E comer bem para o corpo ficar reforçado, o corpo ficar forte para tratar aqueles sintomas. Qual a melhor planta para melhorar a circulação do sangue? A circulação, o pessoal costuma usar uma planta, é uma árvore também, chama ginkgo biloba. E aí ela ajuda a circulação, só que se a pessoa já toma algum medicamento, não pode usar ela, porque senão vai raliar muito sangue. Então tem que tomar cuidado, tá? Qual a melhor planta para cãibra? A cãibra, ela é uma dor muscular. Assim como a gente falou anteriormente, da dor nas costas, né? Então, a gente pode usar tem alimentos que ajudam, né? Igual a banana, o abacate, a batata doce, que são frutas, assim, alimentos que tem potássio, que ajuda a não dar a cãibra. O que faz a babosa poder ser usada em machucados? Pode. A babosa, ela é anti-inflamatória, ela hidrata a pele e ela tem um monte de vitamina. Ela pode ser usada em machucado superficial. Se for um machucado muito sério, muito fundo, aí não pode passar ela. É só para machucado superficial, machucado assim, mais rente à pele, tá? Tem que tomar cuidado porque ela tem um látex que é venenoso. Então, quando a gente corta a folha da babosa, a gente corta a folha dela, tá vendo isso aqui que tá escorrendo? É o látex, a gente tem que deixar escorrer porque isso aqui é venenoso, tá? Então a gente deixa escorrer uns 40 minutos. Aí depois que escorreu, aí a gente pode cortar a casca e usar o gel que tá aqui dentro. Mas primeiro tem que deixar escorrer, porque não pode usar aquele látex porque ele é tóxico, tá? A babosa tem partes venenosas? Sim, que é o látex que a gente falou. Então, corta ela, deixa escorrer uns 40 minutos mais ou menos, aí depois já pode usar. Para que servem os cogumelos? Os cogumelos, deixa eu achar os cogumelos aqui, que eu esqueci. Os cogumelos, eles têm bastante vitaminas, né? Só que não todos, porque tem muitos cogumelos que são venenosos. Então, a gente só pode usar quando a gente compra no mercado, alguma coisa que a gente sabe de onde veio. A gente não pode achar o cogumelo no meio do mato e pegar para usar, porque pode ser que seja venenoso, né? Então, tem que tomar cuidado. Pode fazer chá com a folha do pé de goiaba? Pode. A folha da goiabeira, além dela ajudar a cicatrizar machucados também, tem gente que usa para lavar o cabelo. Às vezes a pessoa está perdendo o cabelo, está tendo queda de cabelo, aí usa o chá da goiaba para lavar o cabelo, porque ela é astringente, ela ajuda a limpar aqui o folículo capilar e ajuda a não cair o cabelo, né? E a nascer mais cabelinho novo onde já caiu. Qual planta é melhor para espantar insetos? Insetos, a gente usa citronela. Às vezes a gente até compra no mercado alguma coisa, né, com citronela, porque o cheiro da citronela, ela ajuda a espantar os mosquitos. Mosquito, pernilongo, não pode ser ingerido, né, e tem que tomar cuidado, porque tem gente que confunde a citronela com o capim-limão. O capim-limão é de fazer chá. A citronela não pode beber. A citronela é só para espantar mosquito. Depois eu vou mostrar ali uma foto da citronela e uma foto do capim-limão. Vocês vão ver que é bem parecido, então não pode confundir, porque a citronela não pode beber, tá? É de usar só os externos. Para que serve o orégano? O orégano, ele é antibacteriano. Ele é muito bom para dor de garganta, quando a gente está com dor de garganta. Para fazer o chá, né? Para ajudar a desinflamar, desinfeccionar.
E ele ajuda a aumentar a imunidade também. E o nosso sistema imunológico, a gente tem como se fosse um soldadinho dentro da gente, que combate as doenças que querem entrar no nosso corpo. Se a gente não come bem, se a gente não alimenta o nosso sistema imunológico, o soldadinho fica fraco. E aí, quando a doença quer entrar, o soldadinho não consegue combater a doença. Então, a gente tem que comer bem, se alimentar bem, para aumentar o nosso sistema imunológico, né? O soldadinho ficar forte, para quando a doença quiser entrar, aí o soldadinho combate ela e a gente não fica doente. Então, o orégano é muito bom para isso. Para que serve o hortelã? O hortelã, ele é muito usado, como a gente falou anteriormente, para sintomas de gripe, né? Mas ele não é só para isso. Ele serve para má digestão, às vezes a gente come alguma coisa que não faz bem, começa a doer o estômago, aí pode tomar um chá de hortelã para aliviar, né? Para congestão nasal também, ele ajuda a desentupir o nariz. Para que serve o alecrim? O alecrim, ele é usado, pode ser ingerido também em chá, mas, por exemplo, às vezes a gente pega piolho, por exemplo. O chá de alecrim, se passar no cabelo, ele ajuda, o piolho fica tudo com medo e foge. Então ele ajuda a limpar o cabelo. Então ele também é usado para isso. Para que serve a erva doce? A erva doce, ela ajuda na má digestão, quando a gente está com cólica, né? E a erva doce também é calmante. Às vezes a gente ficou nervoso um pouquinho, aí tomar um chá de erva doce ajuda. Para que serve a flor de girassol? O girassol, ele é muito bom para o coração. Ele reduz o colesterol, né? Ele ajuda a diminuir as gorduras que estão no sangue da gente. O óleo de girassol, que é tirado da semente, né? Eles espremem a semente e tiram o óleo. O óleo de girassol é muito bom. A semente também pode comer, semente crua ou tostada. Mas ele faz muito bem para a saúde, principalmente para o coração. Para que serve o ora pro nobis? A ora pro nobis, ela é considerada como se fosse uma carne, de tanta proteína que ela tem. Então, ela tem várias vitaminas, tem ferro, ela ajuda na questão do colesterol, a diminuir o colesterol. Ela é boa para quem tem anemia. E aí ela pode ser comer assim, pode fazer suco, pode fazer bolo, pode fazer várias coisas com ela. Para que serve o coloral além de dar cor aos alimentos? O coloral, ele é bom para os olhos, ele ajuda a aumentar a imunidade, ele também tem vitaminas, né? E ele ajuda a dar cor. Era só essa? Vocês têm mais alguma dúvida? Somente? Somente? Era só? Então tá bom.